Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu coração e também na sua vida. Que Deus possa abundantemente derramar do seu poder, da sua presença, da sua virtude, da sua bênção, da sua graça, em tudo aquilo que houver na sua vida. Que verdadeiramente nesta noite você possa receber da parte do Senhor um toque especial. Que nesta noite de sexta-feira você possa ser abençoado pela presença majestosa de Jesus Cristo. Que a graça e que a misericórdia do Senhor estejam transbordando na sua vida de modo poderoso e abundante. Verdadeiramente, nós temos aqui uma grande razão para glorificar a Deus. Primeiro, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até o presente momento, Deus tem atenciosa e generosamente cuidado de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Temos muito mais razões para exaltar o nome do nosso Deus do que para nos preocuparmos com circunstâncias ou tampouco com situações que envolvem o nosso dia a dia. Independentemente de não estarmos vivendo um momento fácil, independentemente de não estarmos lidando com situações simples na nossa vida hoje. Aliás, toda a humanidade passa por um momento delicado. Você não é o único. Eu não sou o único. Cada um a seu modo e em diferentes graus, em diferentes dimensões. Todos temos sido provados. Todos temos sido colocados em xeque. Mas o melhor de tudo isso é que nós não estamos sozinhos, na medida em que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Ontem falávamos acerca de um salmo de Davi, o salmo de número 55. E hoje eu quero pensar um versículo deste salmo, para a partir daí começarmos este nosso encontro diário, nosso bate-papo, essa nossa troca acerca da palavra de Deus. Salmo 55, verso 22. Aliás, certamente leram este salmo, não leram? Pessoal que já chegou, Fabiane, bem-vinda, Deus abençoe, bom tê-la conosco mais uma vez. Leonardo, meu querido amigo lá das terras de Bauru, como é que estão as coisas por aí? Deus abençoe a sua vida, a sua família, bom tê-lo conosco. Minha querida Dulce, Deus te abençoe, bom tê-la conosco mais uma vez. Meu caro Alexandre, há quanto tempo não nos vemos, não é verdade? Não nos conhecemos há poucas décadas, né? Não vamos contar para as pessoas há quanto tempo nós nos conhecemos. Estudamos juntos no ensino médio. Bom tê-lo aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Pois bem, sei que vocês, enquanto estudiosos da palavra de Deus, desejosos de conhecer a Bíblia, não deixaram de ler este salmo. Se alguém porventura não leu, tem problema não. Lê para amanhã, não tem problema. Mas não deixe de ler esse salmo. Não é um salmo grande, apenas 23 versículos, coisa que você lê em 2, 3 minutos, mas que vai fazer diferença na sua vida. E hoje eu quero recuperar da nossa conversa de ontem um versículo deste salmo. O versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Vou repetir. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos fazer uma leitura um pouco particular,
personalizada deste versículo, você coloca, ao invés da palavra justo, você coloca o seu nome. Eu não sei se todos estão com a Bíblia aberta. Se não estiverem, repitam comigo. Eu vou ler devagar, fazendo esse trocadilho. Então, quando eu falar o meu nome no lugar da palavra justo, você fala o seu. Combinado? Assim, nós estamos exercitando a nossa fé. Assim, nós estamos colocando em prática a nossa fé em Deus. Vamos lá? Confia os teus cuidados ao Senhor. Repita aí comigo. Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o Alexander seja abalado. Faça esse exercício através deste versículo, usando o seu nome. E você terá aqui uma ferramenta preciosa para exercitar, para colocar em funcionamento a sua fé. E isto poderá lhe trazer à memória uma palavra que traga esperança. Olha só que gostoso dizer isso. Jamais permitirá que o fulano, no meu caso, o Alexander, seja abalado. Como é gostoso encontrar na palavra de Deus ensinamentos tão preciosos, tão intensos, tão poderosos e edificantes. Assim é a palavra de Deus, poderosa, pacífica, instrutiva e abençoada. Inspirada por Deus, cheia de graça, cheia de virtude e unção, repleta de revelação, autoridade e poder. A palavra de Deus nos traz direcionamento, nos traz alimento, nos traz fortalecimento e nos socorre nos momentos de aflição e angústia. Por isso o salmista, se você ler o Salmo 119, esse é um pouquinho maior, tá? São 176 versículos. Mas ele diz naquele salmo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pegue essa palavra e guarde no seu coração. Mas guarde com muito carinho. Sabe como quem guarda e protege um bem de família? Uma joia? Um tesouro? Ou algo que você herdou, que você guardou, que você recebeu da sua família? E você tem por aquilo um apreço todo especial, e você se apega, e você protege, e você cuida. Assim deve ser a palavra de Deus. Um tesouro especial que o Senhor deixou para você e para mim. Olha só, tome posse nesta noite de sexta-feira. Tome posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Queridos, Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja abalado. Está na palavra de Deus isso, acabei de ler. E para confirmar, você ainda pega, troca. Se você é servo de Deus, se você ama o Senhor, se você entregou sua vida para Jesus, você coloca o seu nome aqui no lugar do justo, porque você é um dos tais. Ele não permitirá que você seja abalado, mas ele te susterá com um braço forte. Sabe, queridos, lembram, todos nós já fomos crianças, não é verdade? Todos nós já passamos por alguns apuros na nossa infância, encrencas nas quais nós precisamos pedir socorro aos nossos pais. Agora, quem nunca se envolveu numa pequena briguinha na escola? E aí, o que a gente fazia?
Se você brigar comigo, você vai ver com meu pai. Vou contar para minha mãe. Porque na verdade você sabia que você tinha costas quentes. Você tinha respaldo, você tinha retaguarda. Agora transfira isso para o nosso Deus. Se alguém viesse meter com você, olha, você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou filho de Deus. E mexeu comigo? Mexeu com ele. Olha, não vou tomar justiça nas minhas mãos, não. Ele é que vai cuidar, porque eu sou filho de Deus. Mexeu comigo? Mexeu com ele. Queridos, eu tenho base bíblica para isso, hein? Quer conhecer essa base bíblica? Mexeu comigo? Mexeu com a minha igreja? Mexeu com Cristo? Opa! Quem quer saber? Ninguém? Ah, então deixa para lá, não é importante não, né? Alguém está interessado em saber? Onde é que está a base bíblica para dizer que mexeu com o justo, mexeu com Jesus Cristo? Tchan, tchan. Capítulo 9. A conversão de um certo sujeito que na época se chamava Saulo de Tarso. Saulo, um escriba, um estudioso, um judeu, digamos assim, extremado, zeloso pela lei e, como tal, perseguidor de seguidores de Jesus Cristo. Isso mesmo, perseguidor de cristãos. Saulo testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Já falamos sobre isso aqui numa outra oportunidade, está lá em Atos capítulo 6. Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. E o único crime cometido por Estevão foi pregar o evangelho de Jesus Cristo, que ia contra o que os judeus entendiam, o que os israelitas entendiam como palavra de Deus, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, Jesus era um herege. Então Estevão foi julgado, sentenciado, condenado e executado através do apedrejamento. Já falamos sobre isso. E Saulo consentiu com isso. E na sequência, Saulo vai até as autoridades do Sinédrio, até os sacerdotes, as autoridades religiosas do povo de Israel, e pegou com eles cartas para perseguir e encarcerar os cristãos. E então Saulo se dirige a uma cidade chamada Damasco. E no caminho, Jesus tem um encontro com ele. Quantas vezes em nosso caminho nós não temos um encontro com Jesus, que muda a nossa história? E o que aconteceu? Depois você confere lá no livro de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu, gente? Apareceu um clarão. Saulo vinha a cavalo, pomposo, cheio de autoridade, cheio de conhecimento. Ele que foi educado aos pés de Gamaliel, que era um sábio, um dos grandes pensadores das autoridades teóricas e filosóficas da época. Saulo foi educado por Gamaliel. Então, um homem culto, estudado, tinha cidadania romana, um homem íntegro também, apesar de não conhecer a Jesus, ele era fiel naquilo que ele cria. E então ele está indo em direção a Damasco para quê? Aprisionar cristãos. Porque os cristãos eram considerados terroristas, criminosos, alta periculosidade. E no caminho apareceu uma luz tão forte, tão intensa, tão poderosa que derrubou Saulo do cavalo. E quando ele caiu, dessa luz intensa, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus.
Ele não estava mais em condição humana sobre a terra. Saulo não estava perseguindo Jesus em pessoa. Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, a igreja, os servos do Senhor Jesus Cristo, os discípulos. E Jesus, através daquela luz, falou com Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde. Aquela luz deixou Saulo cego e prostrado no chão, rosto em terra, caiu do cavalo, literalmente. E ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Reconhecendo a autoridade daquela voz. E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu repito, Saulo não estava perseguindo os cristãos, aliás, a Cristo. Saulo estava perseguindo os cristãos, mas mexeu com o cristão, mexeu com o Cristo. Vai ter que se ver com meu Pai. Vai ter que se ver com o meu Senhor. Se alguém me atinge, me afeta, me ataca, me agride, ataca e fere e ofende o meu Senhor. Por isso eu não preciso tomar a justiça nas minhas mãos. Por isso a Bíblia fala que minha é a vingança, diz o Senhor. Por isso Deus é justo. E entenda uma coisa, tudo isso eu estou te contando, depois você pode ler o capítulo 9. Mais lição de casa. Hoje vai ter lição de casa, hein, pessoal? Olha lá, hein? Depois você pode ler o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser tema de uma outra conversa nossa. Hoje não. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos vai contar isso que eu estou resumindo para você. Ou seja, mexeu com a igreja somos nós, os discípulos de Jesus nos dias de hoje, os servos de Cristo, os cristãos. Mexeu com o cristão, mexeu com Cristo. Atacou um cristão, atacou a Cristo. Perseguiu um cristão, perseguiu a Jesus Cristo. E Saulo, sem saber, estava perseguindo o próprio Cristo. Só que houve uma grande transformação na vida de Saulo naquele dia. E se você ler o capítulo inteiro, você vai entender do que eu estou falando. E eu estou querendo realmente atiçar a sua curiosidade para você ler. Atos capítulo 9. Combinado? Então, assim como quando a criança está lá na escola e se mete numa confusãozinha básica com um coleguinha, e diz assim, eu vou contar para o meu pai, você vai se ver com o meu pai. E fica todo pomposo, estufa o peito, porque tem toda a segurança e confiança no seu pai. Nós também, como filhos de Deus, podemos e devemos ter toda a segurança no nosso Pai Celestial. Pois Jesus é quem nos guarda, protege, defende e justifica. Mexeu comigo? Mexeu com o meu Senhor. Mexeu contigo? Mexeu com o teu Senhor. A Bíblia fala assim, ai daquele que tocar no meu ungido. Ai mesmo de dor, porque vai se ver com quem o ungiu. Isso tudo eu estou dizendo para que você tenha fé, para que você não tenha medo. Como diz o salmista aqui, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Queridos, usando uma expressão mais moderna, você tem costas quentes. Sabia? Se você serve a Deus, se você é filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, se você entregou sua vida para Jesus, se não o fez, vamos fazer isso correndo. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, querido, você tem costas quentes. Ele
te susterá. Jamais permitirá que você seja abalado. Queridos, na vida do cristão, tudo bem, passamos por aflições? Sim, já falamos muito sobre isso aqui. Estamos em meio a uma pandemia e sofremos consequências disso? Sim. Essa pandemia, além do problema de saúde, trouxe problemas financeiros, econômicos, de desemprego, etc. Sim. Isso nos atinge? Sim. Mas eu preciso ter medo? Não. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que eu acabei de dizer? Eu recitei o Salmo 23, os 6 versículos. Olha que palavra bonita, também escrita por Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E queridos, ter essa palavra, vocês viram, eu não quero me vangloriar disso, de jeito nenhum. Eu nasci no Evangelho, eu tenho obrigação de conhecer a Bíblia. Mas veja que se eu tenho isso guardado no meu coração, na minha mente, isso é ferramenta. Isso é poderoso, isso traz vida, isso traz paz, isso traz ânimo, isso traz consolo. Olha que texto lindo, 6 versículos. Eu desde pequenininho gostava de decorar a Bíblia. Eu sempre gostei da palavra de Deus, desde criança. Era engraçado, meus pais se divertiam com isso, porque a gente frequentava determinada igreja, determinada denominação, e fosse lá ou fosse em alguma outra que a gente fosse visitar, quando chegava a hora que falava, agora as crianças vão para o cultinho infantil. Eu não queria ir. Eu queria ficar com os adultos para ouvir a palavra. Porque lá no culto infantil, era só para pintar, para desenhar. Eu não vou aprender nada. Eu quero aprender. Isso, desde pequeno, eu sempre tive sede pela palavra de Deus. E, queridos, como isso me trouxe retaguarda na vida. Já enfrentei e enfrento poucas e boas, é verdade, como você também. Mas ter a palavra, queridos, me dá ferramentas, me dá subsídios para lidar com as dificuldades. Eu me deparo com a situação e eu saco a palavra, porque a palavra também é uma espada. Ela é arma de defesa, é escudo, mas ela também é arma de ataque. Então eu vou para cima, usando a palavra. Alguns textos, especialmente, são úteis nesse sentido. O Salmo 23 que eu acabei de recitar. Mas não recitar como decoreba. Recitar como uma declaração de fé. É diferente. Decorar e declamar. Simplesmente decorar e repetir ou profetizar. Proclamar. Há uma diferença entre simplesmente repetir e proclamar. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Quando eu proclamo, isso envolve fé. Não é só decoreba, não. Você pode decorar no começo, repete até decorar, e depois você usa isso como uma ferramenta. Deus está te dando oportunidade. Entenda que essa pandemia é também uma oportunidade. Crise não é só para prejuízo. Crise também é para oportunidade. Faça ocasião desta pandemia para tornar-se uma pessoa mais abençoada, mais forte, mais cheia de Deus.
mais cheia de fé, mais cheia de esperança. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não se acanhe, não se acovarde diante das circunstâncias. Por falar em se acovardar, estamos na introdução. Salmo 55, verso 22. Toma esse texto para você e abraça com todas as suas forças. Pois bem, eu quero compartilhar com você algo mais ainda nesta noite. Vocês estão comigo ainda? Pessoal que chegou agora? Josias, meu querido, como é que você está? Quanto tempo? Como é que estão as coisas em Santo André? A esposa, os filhos, como é que estão? Leni, como é que você está? Deus te abençoe. Marcos Silva, como é que você está? São todos muito bem-vindos. Alegria tê-los conosco nesta noite. Pois bem, quero ler com vocês, na verdade, reler, porque nós já falamos sobre isso recentemente. Aqueles que me acompanham há mais tempo vão se lembrar. Eu até mostrei, na ocasião, uma imagenzinha, uma miniatura dos espias voltando da Terra Prometida carregando um cacho de uvas que precisava de 2 homens para carregar. Quando nós estudamos o capítulo 13 do livro de Números, que conta exatamente a história da ida dos 12 espiões escolhidos, um de cada tribo de Israel, para conhecer, para explorar a Terra Prometida. Pois bem, não vou entrar nesse mérito agora, porque já estudamos isso. Tá nas nossas lives lá de trás. Pesquisa lá, vai recuperar isso se você quiser saber mais. Mas pode ler. Olha quanta lição de casa hoje, gente. Depois você dá uma lida, por favor. Capítulo 13 do livro de Números. Ó, Atos 9, Números 13. Atos 9, Números 13. Ok? Entenderam por que eu vivo falando para você assistir essas palavras com caneta e papel na mão? Caneta, papel, papel, caneta, caneta, papel. Escrever. Isso ajuda a aprender. Quem frequentou a escola, todos vocês certamente o fizeram. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, né? Mas não conta isso para ninguém saber a idade do outro. Tinha que escrever para aprender. Aqui não é diferente. Tem que anotar para depois estudar. Escrever para aprender. Anotar para estudar. Não é isso? Pois bem, Números 13. Eu quero ler um versículo. Capítulo 13, aliás, 2. Versículos 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Do que nós estamos falando? Depois você vai ler o capítulo 13 e vai recuperar isso na sua memória. Deus determinou, através de Moisés, que fossem escolhidos 12 espiões, 12 espias, 12 exploradores, um de cada tribo de Israel, para andar pela terra e conhecê-la, e trazer dela informações e provas se ela realmente era uma terra, como Deus havia dito que era, boa, e que realmente houvesse leite e mel. Quem habitava naquela terra, como eram as cidades, etc, etc, etc. Quando os espiões, quando os exploradores da terra retornam, eles andaram pela terra por 40 dias. Uma quarentena, olha só, mais uma quarentena. Espionaram a terra por 40 dias e voltaram trazendo para o povo e para Moisés o relatório, o cacho de uvas,
As primícias, era tempo de colheita de uvas, então eles trouxeram um cacho de uvas para 2 homens para carregar. Tudo para mostrar e para provar como era aquela terra. E o interessante, 12 homens, 2 opiniões. 10 homens tiveram uma opinião. Não conseguiremos! A terra é cheia de gigantes. Somos perante eles como gafanhotos. As cidades são verdadeiras fortalezas. É terra que engole as pessoas. Não conseguiremos. Não avançaremos. Não conquistaremos. Outros 2 homens, a minoria, Caleb e Josué. A terra é boa. A terra é como Deus disse que ela é. Mana leite e mel. Eis aqui a prova, o cacho de uva. Há gigantes nela, sim, mas em nome do Senhor, Deus dos exércitos, ele prometeu que a terra é nossa. Vamos! E aí Caleb toma a palavra, que é o versículo que eu li. Eia! Subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu, porque certamente prevaleceremos. 10 diziam que não prevaleceremos. 2 diziam que prevaleceremos. E agora? Quem que a gente escuta? Democracia é um perigo, gente. Se fosse pela maioria, 10-2. Democracia é um perigo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não sou ditador, não. Mas não foi Deus que criou a democracia, não. Democracia é governo do povo. Povo feito por homens. Homens são falhos. Deus criou um outro negócio que chama teocracia. De Theos, de Deus. Deus como governo. Deus como governante. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele não falha. E era isso que Deus queria ensinar para o seu povo. Não democracia. Democracia é um perigo. Haja visto os governos que temos por aí, não é? Pois bem, a maioria aqui diz não. Josué e Caleb, sim. E agora? Quem está certo? Está certo aquele que ouviu a Deus. Me interessa se é maioria ou minoria. Então eu quero fazer um parênteses aqui. Vocês estão comigo? Ou já dormiram? Ou caiu a conexão? Ou foram assistir televisão? Queridos, na sua vida, não dê ouvidos ao que outros dizem. Dê ouvidos ao que Deus diz. Eu vou repetir. Na sua vida, não dê ouvidos ao que os outros dizem. Dê ouvidos ao que o Senhor diz. 12 homens visitaram a mesma terra. Toparam com as mesmas situações. Encararam os mesmos gigantes. Visualizaram as mesmas fortalezas. Também testemunhas. Porém, geraram posturas diferentes. Uma de fé, outra de incredulidade. E a maioria optou pela incredulidade. E destes 10, a maioria, havia um convencimento. Eles convenceram a nação. Não vamos conseguir. Deus se aborreceu de tal maneira, gente, que naquele momento Deus decidiu, vocês então não vão conseguir? Então não vão conseguir mesmo. E não vão entrar na terra prometida e pronto. Vão ficar andando no deserto, rodando, até que os seus ossos sequem no deserto. Os filhos de vocês, os descendentes de vocês, é que vão entrar. E eles permaneceram por 40 anos. 40 anos. Você está achando que a quarentena está muito longa? A gente está aí há mais ou menos 2 meses nessa conversa aí. 2 meses e pouco. Já pensou 40 anos? Eles ficaram 40 anos circundando o deserto. Estava à margem da terra prometida, não entraram, ficaram circundando.
até aquela geração morrer, exceto Josué e esse Caleb, que disse, vamos sim. E é a figura de Caleb que eu quero enaltecer hoje. Agora a gente vai para um terceiro capítulo. Hoje vocês vão ter lição de casa, hein, gente? Josué, livro de Josué, capítulo 14. Atos 9, Números 13, Josué 14. Tá bom? Vocês estão comigo? E quem andou dando grupo aí ultimamente, lê o Salmo 55 também. Combinado ou descombinado? Amanhã é sábado, gente. Dá tempo de ler sim, hein? Nada de desculpas, nada de explicações, nada de justificativas. Leitura da palavra de Deus. Leia e você vai ver a bênção que vai fazer na sua vida. Tá comigo aí? Beleza? Josué capítulo 14. Pois bem, passaram-se esses 40 anos. 40 anos. Aquela geração incrédula que duvidou da palavra de Deus morreu no deserto. Toda a geração. Todo homem que saiu do Egito com a idade já de maturidade não entrou na terra, exceto Josué e Caleb. Os únicos. Os demais são aqueles que saíram do Egito jovens, crianças, adolescentes. Estes entraram na terra, os herdeiros. Por misericórdia de Deus, porque Deus se aborreceu com Israel, por diversas vezes, Deus até quis desistir da nação e houve Moisés como intercessor, falou, Senhor, olha só que ousadia, Senhor, é o teu povo. Isso é amor. Isso é um homem abençoado. Senhor, então risca o meu nome do livro da vida, mas é o teu povo, Senhor. Tem misericórdia. E por misericórdia, Deus permitiu que os herdeiros, os filhos, entrassem na terra. E aí eles dominaram a terra, aí você vai tendo toda a narrativa aqui dos livros de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e quando chega no livro de Josué, é a conquista da terra prometida. E neste livro, no capítulo 14, eu quero pontuar aqui alguns versículos com vocês. A partir do verso 6. Vamos lá que ainda temos alguns minutos. Neste verso 6 em diante, nós vamos ver o momento em que eles já dominaram a terra prometida, já conquistaram, e eles vão repartir a terra, cada qual com o seu quinhão, com a sua herança, com a sua possessão. Conquistaram a terra, então eles começaram a repartir pelas tribos, pelos chefes de família, as terras, onde quem iria morar, com que pedaço de terra cada qual iria ficar. E chegou o momento de a tribo de Judá, Caleb era da tribo de Judá, receber a sua herança. Ele, um dos espias, que já tinha visto a terra naqueles tempos de Moisés. Olha só o que diz o texto. Esse texto é lindo, gente. Acompanha comigo. Não dorme, não. Vem comigo. Chegando os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Cades-Barneia foi o local onde houve esse relatório dos espias. E Caleb e Josué, os dois, estavam lá, estão aqui. Josué conduzindo o povo. E Caleb, um dos espias, que era braço direito, estava ali ao lado o tempo todo de Josué. Então, Caleb diz assim, você se lembra do que aconteceu e do que Moisés disse a respeito de você e de mim, não é verdade? Aqui, Caleb está trazendo a memória. E olha só o que Caleb diz. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha o coração de Caleb. Ele dizia, versículo que nós lemos lá, Números 13, versículo 30. Eia! Bora! Se fosse nos dias atuais. Bora lá!
possuamos a terra que o Senhor nos prometeu, porque nós vamos prevalecer. E os outros, desculpem a expressão, panacas, não vamos prevalecer coisa nenhuma. Olha a diferença de fé e de incredulidade. Vamos prevalecer coisa nenhuma. E Caleb, vamos sim, vamos não. Vamos sim, vamos não. E o povo preferiu acreditar nos vamos não. E vamos não, foram não. Morreram no deserto. Não entraram, não herdaram. Seus filhos é que herdaram. Pois bem, Caleb continua dizendo, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha a diferença. Os outros desesperaram o povo. Só a palavra de desespero. Só pânico. Só pânico. Só incredulidade. Só olho nos problemas. Eu incentivei o povo. Eles desesperaram o povo. E Caleb continua dizendo, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aqui vem uma palavra-chave. Perseverança. Caleb perseverou. Ele não desanimou. Ele não desistiu. Ele não se abalou. Ele confiou. Ele perseverou. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu e você temos que perseverar. Não podemos nos abalar e nos deixar esmorecer. Precisamos avançar. Precisamos lutar. Precisamos conquistar. Isso é uma guerra. Tem que se lutar com garra, com vontade, com força e com fé. Onde está a sua fé? Onde está a sua garra? Onde está a sua força? Aleluia! Caleb continua dizendo, eis agora o Senhor me conservou em vida, versículo 10, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Querido, você acha que está demorando para acontecer as coisas na sua vida? Caleb, quando ouviu a promessa da boca de Moisés, tinha 40 anos. Ele herdou a terra 45 anos depois. Aos 85. Olha a palavra desse homem. Tem gente que me pergunta assim, como é que será que faz para manter a força? Como será que faz para manter o vigor? Como será que faz para manter a vitalidade? Fé. Olha o que diz Caleb. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Caleb estava dizendo aqui com todas as letras, eu tenho hoje, aos 85 anos, a mesma força que eu tinha quando 40 anos de idade possuía. Hoje eu tenho a mesma força para ir ao combate e para voltar. Não adianta eu ter força só para ir para a guerra. Eu tenho que ter força para voltar da guerra. Isso é fé. Eu vou e volto. Eu não vou sem saber se volto. Lembra do que foi que disse Abraão? Falamos sobre isso também uns dias atrás aí. Vai recuperando as lives. Está tudo gravado, gente. Importante estar gravado e você ter gravado isso aí e depois ouvir as palavras anteriores. Elas não perdem, elas não se dissipam aí no ar como se fosse fumaça e perde valor, não. São tesouros. Porque não é a pessoa do pregador, é o poder da palavra que está sendo pregada.
Abraão disse para os seus servos, quando ele foi ao monte oferecer Isaque em sacrifício, ele disse para os seus servos, ficai aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Sendo que Deus tinha mandado Abraão matar Isaque e oferecê-lo em sacrifício. Opa! Como é que vão e voltam os dois? Isso é fé. A atitude de Caleb aqui. Ainda hoje, aos 85 anos, tem a mesma força, o mesmo vigor, a mesma vitalidade de quando eu tinha 40. Disposição para ir à guerra e para voltar da guerra. Queridos, você tem que buscar em Deus essa disposição. E o que te dá essa disposição é fé. Fé na palavra. Por isso você e eu temos que conhecer esta palavra. Não podemos abrir mão da palavra. Eu tenho me empenhado aqui ao máximo para estar com vocês diariamente em pró da palavra. Porque esta palavra é que me trará força. Quando você tem essa força, você pode reivindicar a sua herança. Olha o que diz Caleb no versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Enaquins eram os gigantes, tá? Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus dos exércitos. O que é que fez com que Caleb herdasse? Perseverou no quê? Ele perseverou em seguir o Senhor dos exércitos. Se você quer reivindicar a sua herança, eu quero reivindicar a minha herança, porque Deus já fez inúmeras promessas para a minha vida. E eu desejo reivindicar o que Ele me prometeu. Mas para eu poder chegar a este ponto, eu tenho que perseverar. E isso se aplica a todos nós. Muitas pessoas ficam falando, o que eu faço para ter ânimo, força, vigor? Fé e perseverança. Não existe perseverança sem fé. Perseverança é permanecer, 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 apesar da circunstância. Isso é fé. E é disso que nós estamos falando. Deus está te chamando, e eu quero concluir com isso. Amanhã a gente retoma desse ponto. Lembre-se, leia aí Atos 9, leia Números 13 e Josué 14. Tá certo? Combinado? E a gente vai voltar nesse ponto, porque Deus tem promessa para a sua vida. E se você perseverar, você vai poder reivindicar sua herança, como Caleb pôde fazer. Ele perseverou. E porque ele perseverou, ele herdou. Quem não perseverou ficou pelo caminho. Deserto não é moradia, deserto é lugar de passagem, é campo de treinamento. Já falamos sobre isso. Não era plano de Deus que Israel ficasse no deserto. Era plano de Deus que Israel entrasse na terra prometida. Uns entraram, outros não. Você estará entre quais grupos? Os que herdam ou os que perdem? Os que entram ou os que ficam pelo caminho? Qual desses é você? Depende só de você. Assim como depende só de mim. Uma coisa eu te asseguro, eu não vou me conformar com ficar pelo caminho, não. Eu, particularmente. Não aceito. Vou perseverar. Vou avançar. Vou adiante. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos dito aqui com todas as letras. Deus
está desejoso de escrever uma nova história na sua vida. Você está dentro? Topa? Então persevere e você verá a glória de Deus. Aquele que perseverar até o fim. Não importa quanto tempo isso vai demorar. No caso de Caleb, demorou 45 anos. Só que em momento algum isso é fé. A fé nos sustenta. A fé nos dá sustentação. Veja como é importante. E por que o inimigo luta tanto para nos tirar a fé? Porque aí eu fico sem sustentação, eu fico fraco. Caleb não era um homem fraco, ele era um homem forte. E a sua força vinha da sua fé na palavra de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a ter fé na palavra que Deus tem para você. Como eu tenho buscado fé na palavra que Deus tem para mim. Eu vou repetir. Deus está nesta noite te convidando a ter fé na palavra que Ele tem para a sua vida. Não se conforme com qualquer promessa pequena. Não se conforme com qualquer circunstância perdida e minúscula na sua vida. Deus tem algo excelente para você. Deus tinha para Israel a terra prometida. Caleb falou, é minha, eu quero, é minha. Deus me prometeu, eu tomo posse, eu vou até o fim. Outros ficaram pelo caminho. Lembra de Jacó? Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não saio daqui. Eu não desisto enquanto a bênção não vier. E quem tem essa atitude, recebe. Quem tem essa atitude, ganha. Quem tem essa atitude, vence. E eu quero ser um dos tais vencedores. Aliás, como diz a palavra, como Paulo escreve, mais do que vencedores, Romanos 8. Tome posse dessa palavra. Queridos, Deus abençoe vocês. Procure, por favor, ler estes capítulos para a gente retomar daqui esse nosso bate-papo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Compartilhe essa palavra. Curta. Encaminhe. Encaminhe essa live do Instagram. Tem aqui essa asa deltazinha. Encaminha para os seus seguidores. No Facebook, compartilha. Eu deixo salvo lá o vídeo. Você compartilha. Encaminha para alguém. O link pode ser. Eu sempre mando o link para vocês no final da ministração. No WhatsApp. No YouTube, pessoal, entra lá, se inscreve no canal, convida outras pessoas a conhecerem o nosso canal. Já são 50 e tantas ministrações, acho que essa aqui é a 56ª, se eu não me engano. Muitas outras pessoas, assim como nós, podem ser abençoadas com essa palavra. E não é porque sou eu que estou falando, não. É porque a palavra é a bênção. Eu sou apenas garoto de recados. É que o recado é poderoso. O garoto não é, não. Mas o recado é. Porque o recado vem de Deus. Deus tem poder. A sua palavra tem poder. Deus te abençoe. Um forte abraço. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Sabadão, amanhã estaremos juntos de novo às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. Abração a todos e até lá. Tchau, tchau, pessoal.